Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, curte, faz pergunta, dá um like, um dislike. E lembrando que toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Instagram, nós temos a nossa live Cultura do Reino, onde a gente está discutindo todas essas coisas concernentes ao reino ao qual nós pertencemos agora, o reino espiritual, o reino celestial. Então, nós estamos iniciando uma série agora sobre casamento. Tudo que envolve casamento, criação de filhos, finanças, sexo. Então, nós vamos estar aqui agora nessa série sobre casamento. E eu quero começar essa série fazendo uma pergunta: o que é o casamento? Eu converso com muitas pessoas, principalmente com muitas mulheres, muitas meninas que têm o desejo de se casar, que têm o desejo de formar uma família. Mas eu penso que quando eu converso com elas, eu fico vendo que o maior desejo delas é a festa do casamento. Será que o casamento é só a festa? Será que o casamento tem andado tanto em desuso porque as pessoas investem a sua energia, investem a sua criatividade, investem em fazer projetos somente no momento da festa, não projetando depois da festa? Eu até fiz uma enquete e algumas pessoas foram sinceras em responder que casamento, sonho de casamento para elas é a festa, que o depois a gente se vira. E sabe, queridos, quando nós planejamos algo como casamento, que é um tempo todo da nossa vida, porque nós entendemos que casamento é para a vida toda. Quando a gente tem esse entendimento, a gente precisa projetar uma coisa que é para a minha vida toda, para o resto da minha vida, precisa ser projetada. Não só como vai se dar, mas como ela vai se desenvolver. E eu queria contar o testemunho de um casal que eles iam casar, eu os conheci, eles estavam de casamento marcado, e ele tinha o dinheiro, ele conversando comigo, ele falou: professor, eu tenho dinheiro para comprar a casa, equipar toda a casa, e ela quer a festa dos sonhos. Ainda brinquei com ele, falei: então depois do casamento leva ela para morar debaixo do viaduto. Aí ele riu, falei: olha, vocês têm que entrar num acordo, né? Ver o que é prioridade, porque o casamento, o lugar de morar, tem, a meu ver, mais prioridade do que uma festa. Eu sei que é um sonho, mas o mais importante, amados, é o casamento. Se não dá para você ter aquela festa que você sempre sonhou, o importante aí é casar. E ainda mais nesses tempos de pandemia, queridos. Agora a gente está vendo casamentos virtuais. Que coisa maravilhosa. Eles chamam lá um pastor, ou mesmo o oficial de justiça lá, e aí eles fazem a festa lá entre eles, todo mundo assiste pelo celular, pelo tablet, pelo computador, mas o que é, por quê? O que é mais importante é casar. Não, eu vou esperar, e se essa pandemia demorar tanto tempo, 2, 3 anos, a gente não sabe. E, não, mas eu vou, isso aí é você, com a pessoa que você vai casar. Mas eu quero dizer que o importante é o casamento, é começar a vida de casado. Eu não estou condenando quem sonha com uma festa, mas sabe, você tem que sonhar com a vida depois da festa. O sonho real não é a festa, é a vida que se tem depois da festa. O planejamento a dois, iniciar essa ideia de Deus. Casamento é uma ideia de Deus. E casamento é uma sociedade. Casamento é um pacto. Casamento é um compromisso. Se eu entro nessa sem saber que é uma sociedade, que é um pacto, que é um compromisso, vai dar ruim. E esse casal, né, eles conversaram, anos depois eu encontrei com ele, eu falei: e aí, como é que tá o casamento? Ele falou: olha, professora, nós terminamos, nós decidimos não nos casar, ela tomou outros rumos completamente diferentes. Eu falei: sério? Aí ele falou assim: eu quero planejar uma vida e não só um momento. Quando Deus, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, ele realiza o primeiro casamento. Ele não é um casamento com glamour, não é um casamento com juras apaixonadas. Deus pega o homem e a mulher, coloca um de frente do outro e fala assim: homem, você deixará pai e mãe e se unirá a essa mulher. E a junção de um com um vai fazer um. Um mais um na matemática de Deus não é dois. Um mais um é um. Por isso Paulo diz, para aquele que é casado, lá em 1 Coríntios, em Efésios, no capítulo 5, ele dizendo o lugar de cada um, ele diz assim: quem maltrata a própria carne, antes cuida, alimenta, veste. Então ele está dizendo: quando eu me caso, eu me torno uma só carne com a pessoa com quem eu casei. Então eu tenho que tratar bem, é como se eu estivesse tratando da minha própria carne.
Então, o casamento é uma sociedade. Numa sociedade não existe mais o meu, não existe mais o eu. Numa sociedade existe agora o nosso. Existe a palavra nós. Então, muitas coisas que eu tinha na vida de solteiro, eu vou ter que deixar lá na vida de solteiro e não vou levar para o casamento. No casamento, eu aprendo que eu entrei numa sociedade. Agora é tudo nosso e não existe mais o eu, existe o nós. É um compromisso. Porque quando eu me caso, eu estou me comprometendo com Deus para fazer a ideia dele de casamento dar certo. Aí toda a ideia de Deus é perfeita, toda a ideia de Deus é maravilhosa, e se eu cumpro as regras direitinho, se eu sigo a receita, o bolo vai crescer e vai ficar gostoso. Então, quando duas pessoas se unem em casamento, eles estão com compromisso com Deus de fazer aquela ideia prosperar. E é um pacto. Quando eu me uno em casamento com uma outra pessoa, eu estou fazendo um pacto de fidelidade, de aconteça o que acontecer, a empresa, a sociedade não vai afundar. Nós vamos fazer de tudo para dar certo. Que o seu casamento seja baseado na palavra, dentro dos padrões da palavra, porque casamento é uma ideia de Deus. Não chega.